Até uma musiquinha aqui, até os nossos milhões de seguidores entrarem. Bom dia, gente. Já tô com o mate pronto aqui. O assunto vai ser muito, muito, muito bom e importante. Tava até comentando com a minha família e com os meus amigos que quem for um ser vivo deveria assistir essa live. Bom dia, quem vai entrando. Então assim, ó, gente, ser vivo tem que assistir essa live, porque a nossa fisiologia, nesse sentido de corticoides, ela é muito parecida com a dos animais, ok? E assim, ó, a gente criou até um poeminha para o corticoide. Não sabe o que tem, dá meticortem. E isso é muito arriscado, tá? Então nós vamos aprender hoje o porquê isso é arriscado, mas o porquê muitas vezes o veterinário faz uso desse medicamento. Então o que pode nos ajudar, pode nos atrapalhar muitas vezes. Deixa eu baixar a musiquinha aqui. Então, só para lembrar o que estamos fazendo aqui, toda segunda-feira e de vez em quando no meio da semana, estamos fazendo lives com alguns especialistas em áreas. Por quê? O especialista, ele se dedica inteiramente a apenas uma área. Eu sou clínica geral, eu tenho outros colegas que também são clínicos gerais. Essas lives são mais voltadas para tutores que querem dar uma criação saudável e responsável para o seu pet. Oi, Karina, deu certo. Só tô fazendo uma introduçãozinha aqui. Então, o tutor que tem a intenção de fazer tudo certo com o seu pet, muitas vezes não o faz por falta de informação. E a nossa ideia nessas lives é dar as informações para vocês. Qual caminho vocês podem seguir? Vocês vão ter chaves aqui nessas lives que não imaginavam, porque muitas pessoas não sabem a importância de exames laboratoriais, não sabem a importância de exame de fezes, não sabem que os animais podem comer comida caseira, sim. Então, esses mitos e essas dúvidas frequentes dos proprietários a gente está resolvendo aqui em lives com especialistas. E hoje nós vamos conversar com uma endocrinologista, a Karina, que é a pessoa que a gente chama aqui no consultório para atender os nossos pacientes quando nós detectamos que o animal está com algum problema no sistema endócrino. Ela é ótima, maravilhosa, muito querida e vamos prestar um trabalho social aqui, porque o uso de corticoides é muito perigoso e muito bom ao mesmo tempo. E ela vai nos responder algumas perguntas frequentes dos proprietários, dúvidas que eu, como veterinária, tenho também. Oi, Gil! A Gil já participou de 2 lives comigo, hein? Assistam a live sobre alimentação de pets e a live sobre exame de fezes, que parece algo banal, mas não é. Então, vou chamar a Karina para a gente não se estender, porque como vocês sabem, em 1 hora o Instagram me derruba. Vamos lá, vamos achar. Essa doutora maravilhosa. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Bom dia, quem está entrando? Livne, Juliano, Marli. Deixa eu passar aqui. Oi! Tudo bom, amiga? Tudo bem, sim, graças a Deus. Karina, eu quero que tu comece se apresentando para o pessoal, porque muita gente que não assiste agora assiste depois a live, porque eu deixo salvo, tá? Tá, não tem problema. Meu nome é Karina, eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná em 2012, 2013, e desde então eu venho atuando na área, né, da medicina veterinária aqui na Serra Gaúcha. Eu trabalhei durante muitos anos, mais ou menos 6 anos, no intensivismo, né, na internação de cães e gatos em situações de emergência, né, de urgência, de risco à vida.
E frente a essas situações, a gente via muito a carência, né, de tratamento de pacientes voltado com distúrbios endócrinos, metabólicos. E aí foi surgindo uma paixão ali, acabei fazendo uma especialização em 2016, uma especialização em endocrinologia e metabologia, e desde então eu venho atendendo, né, nas clínicas parceiras, nessa área que é mágica, que é linda e que a gente ama. Graças a Deus tu fez essa escolha. Assim tu nos tira de vários perrengues. Karina, deixa eu te perguntar então. Vamos entrar no assunto, porque senão a gente não faz o que tinha que fazer. Claro. O uso de corticoides, então é uma coisa tão frequente que eu estava dizendo na introdução, que tem até um poeminha, né? Não sabe o que tem, dá meticortem. Exato. Né? Não conheço outro poema para um medicamento, mas esse casualmente tem. Afinal, o corticoide é herói ou é vilão? Na verdade, pode-se dizer que ele é herói e ele é vilão, né? Então, vai depender muito da situação, da patologia de base de cada paciente. E uma das coisas que a gente mais tenta trabalhar é evitar o uso indiscriminado do corticoide, né, Pauli? A gente acaba vendo muitas pessoas compartilhando, eu dei essa medicação, corticoide, e meu paciente meu cãozinho ficou melhor. E aí acaba se difundindo, porque realmente ele tem muitas aplicações, né? Ele tem muitas utilizações, ele realmente tem efeitos benéficos gigantescos, que muitas vezes é o nosso recurso, né, na medicina veterinária. Mas, em contrapartida, esse uso sem acompanhamento, de forma indiscriminada, às vezes a dose incorreta, o tempo incorreto da utilização acaba trazendo mais danos para o paciente. Então, ele é herói, sim, quando ele salva muitas vidas, quando ele ameniza danos, quando ele resolve processos inflamatórios, mas ele também é nosso vilão quando, a partir daquela patologia, existiriam outras opções terapêuticas, por exemplo, que seriam melhores aceitas pelo organismo do pet, sem tantos efeitos colaterais, sem tantos danos, né? Então, acho que as duas coisas se aplicam. Então, cabe ao clínico, né, decidir qual é o momento certo de entrar com esse remédio, qual é o momento certo de parar. Porque o que eu vejo na minha rotina? A gente atende um animal que está com uma crise estúpida de problema de pele. Por exemplo, é o exemplo mais comum aqui comigo, tá? Então, problema de pele, para tirar o animal da crise, o corticoide é ótimo. Só que ele é ótimo com acompanhamento, tanto que muitas vezes eu faço um X de dias, aí eu boto desmame. Se eu uso poucos dias, eu não uso desmame. Mas eu vejo assim, os clientes guardam aquela receita e todo mês ou toda vez que o animal tem uma recorrência de coceira, eles vão em qualquer lugar que vende o medicamento e administram por conta própria. Tá. Eu vou te dizer, eu já perdi alguns pacientes por causa dessa conduta. Não, isso realmente a gente vê bastante na nossa rotina e eu acho que não é por mal, é tentando ajudar esse paciente. Muitos tutores, eles veem o glicocorticoide como um tratamento definitivo e ele não é um tratamento definitivo na maior parte, vamos dizer assim, das patologias. Claro que existem doenças que são fundamentais para a sobrevivência do paciente, mas como esse exemplo que tu utilizou, o paciente dermatopata, né, que vive com crises alérgicas, existem vários tratamentos que o clínico geral, né, pode utilizar, que ele pode trabalhar em parceria com o dermatologista e que vão minimizar os danos, né, para esse paciente usando outras opções terapêuticas. Mas justamente por ele ser de baixo custo, uma medicação que acaba se comprando sem necessariamente precisar de uma receita médica, faz com que ele pareça inofensivo, né? Faz com que ele dá a impressão de ser um remedinho de gaveta que eu uso quando tem crises. E quando a gente pega esses pacientes já há um certo tempo usando essa medicação, a gente vê vários danos colaterais que muitas vezes estão até mascarados, né, no organismo desse paciente. Então, sim, também acabo recebendo esses pacientes na rotina, né? E acho, Pauli, também, assim, só abrindo uma margem, que ao mesmo tempo ele acaba trazendo também algumas complicações
não só para a área da endocrinologia, mas para o clínico geral, que aí acaba, às vezes, pegando uma outra doença, daqui a pouco um quadro gastroentérico, alguma outra situação, onde o uso dessa medicação vai implicar na dificuldade do fechamento do teu diagnóstico, né? Então, às vezes, tu fica ali um pouco perdida, porque aqueles exames de sangue vão vir alterados, então tu não sabe se é uma alteração provocada pelo uso do medicamento, se é decorrente de uma patologia realmente que tu podes alinhar o teu raciocínio lógico, o teu diagnóstico. Então, tem que se tomar realmente bastante cuidado com o uso dessa medicação. A Giovana comentou aqui, disse que se tu puder comentar do uso de budesonida, e também para diarreia, enfim. Isso, tu sabe que vários colegas, quando a gente fez essa chamada, né, para essa live, alguns colegas me mandaram inbox ali no direct, né, do Instagram, e aí me disseram assim, se tu falar mal, se tu falar bem, o que a gente vai fazer? Porque o que acontece? A gente tem hoje muitas áreas, né, de especialidades, e realmente, conversando com colegas, é bem o título, ele é herói e vilão, não é um ou outro, ele é os dois. Então, falando, por exemplo, com a Giovana ali, ela que tem bastante quadros de pacientes com diarreia, onde um diferencial para ela importante é a doença inflamatória intestinal, é o linfoma alimentar, para ela a utilização de um glicocorticoide, ainda que seja para uma questão de pele, por exemplo, ele vai implicar nesse diagnóstico, ele vai dificultar esse diagnóstico para ela, porque ele pode interferir nesse processo inflamatório ali, né, da mucosa intestinal, às vezes trazendo para ela um exame errado, numa análise histopatológica também, né? E aí também, por exemplo, a doutora Silviane também me contatou, por exemplo, e ela também me disse quantas vezes ela precisa usar o glicocorticoide no tratamento dos pacientes com algum distúrbio neurológico e outras vezes como isso dificulta o diagnóstico dela quando ela tem a desconfiança de alguma patologia, onde o glicocorticoide também pode mascarar, esconder, né, a doença que realmente está acontecendo. Então, a gente tem muitas especialidades e a gente tem que tomar cuidado, porque usando o glicocorticoide para um probleminha, às vezes eu posso esconder coisas um pouco mais sérias, né, e dificultar esse diagnóstico. Então, é algo para se tomar muito cuidado, realmente a gente enfatiza isso, né. Não, e por isso também, claro, o profissional, com essas lives que eu estou fazendo, eu estou matando no peito várias informações, porque como clínica geral, a gente tem que ser um resolvedor de problemas, de problemas rápidos, né? Exato. Mas a intenção aqui também é orientar o tutor quanto à necessidade de ter um clínico mesmo avaliando. Exato. Porque, por exemplo, assim, chega um cachorro aqui ruim, para mim, não está conseguindo se movimentar, eu desconfio de uma dor de coluna, mas está com algumas outras alterações externas, aí eu vou fazer um exame de sangue no animal, eu faço todos os exames que precisa antes de entrar com o tratamento. Exato. Porque realmente o corticoide ele é bom para apagar o fogo, tapar o sol com a peneira, ele dá esse susto na crise do animal, e o animal consegue voltar a se alimentar até que a gente entre com o tratamento adequado, né? Mas Exato. Isso é o clínico que tem que estipular. Porque a gente sabe, fiz um corticoide, mas vou fazer o exame depois. Mas eu já estou prevendo que vai ter algumas alterações também. Então, nós temos que fazer esse acompanhamento, né? O proprietário não é obrigado a saber todas as informações, mas ele tem que levar para a pessoa que sabe, porque muitas pessoas vão numa agropecuária, por exemplo, até comentei nos stories para fazer uma chamadinha para live, e dizem assim, meu cachorro está coçando muito, não aguento mais, tal. E aí a pessoa vende o tal da caixinha vermelha, que é a dexametasona. Para coceira, ele nem é o corticoide mais indicado, mas as pessoas dão todo dia nesse... até queria que tu comentasse um pouco disso.
a meia-vida do corticoide no organismo do animal, ela não é assim, em 24 horas vai embora. Isso, né? Ela é dose dependente, a gente fala, né? Dose e tempo dependente. Então, uma utilização isolada, por exemplo, uma administração para apagar um incêndio num quadro alérgico, um curto prazo, 2, 3 dias, 5 dias, eles nos permitem, né, a retirada ali dessa medicação e num tempo curto, vamos dizer assim, a depender do tipo do corticoide, o organismo vai eliminando gradativamente. Agora, aquele paciente que já usou 15, 20 dias, 30 dias, né, dependendo da patologia de base, ele pode sim perdurar até meses, às vezes 2, 3 meses, a gente ainda pode ter um resquício desse glicocorticoide, a depender da sua potência, né? Então, a gente tem a hidrocortisona, que tem uma potência curta, em poucos dias, geralmente, a gente já tem uma eliminação completa, né, dele no organismo. A gente já tem a dexametasona, que numa dose baixa, isolada, 36 horas, a gente já espera uma redução, uma dose única e baixa, né? Agora, 36 horas. Exatamente. Aquela dose bem baixinha que a gente utiliza no exame hormonal, 0,01 miligramas por quilo, por exemplo, a gente espera um efeito metabólico de até 36 horas, porque ele suprime por 36 horas o eixo, né, hipotálamo hipofisário adrenal. Então, aquele apagar incêndio, a medicação é naquela hora, mas o efeito é duradouro no organismo do paciente, né? Então, a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com isso. E como tu falou, às vezes para o tutor, ele vê a melhora em casa, ele não volta para o clínico, porque ele achou que ele encontrou ali o remedinho dos deuses, né? Então, assim, por que eu vou voltar na Pauline se eu uso o remedinho, né, o glicocorticoide, e o cachorrinho melhora? Não tem por que eu voltar, ela vai prescrever de novo. Mas não é só a questão da prescrição, e sim também um acompanhamento dos efeitos deletérios do uso, né? Você perceber ali, tá aumentando o xixi, tá aumentando a sede, tá ganhando peso, aumentou o apetite desse pacientinho. Vamos verificar daqui a pouco, às vezes eu tendo bastante casos da ocorrência de diabetes mellitus, decorrentes do uso de um tratamento X com glicocorticoide, né? Então, o clínico é quem vai dizer, opa, vamos dar uma seguradinha, esse paciente tem uma propensão a algumas complicações, já está tendo algumas alterações clínicas, vamos começar a desmamar antes, eu prescrevi 10 dias, mas no 5º dia o paciente já apresenta alguns efeitos colaterais do uso, esse clínico, no caso você aqui, já vai começar a dizer, não, peraí, quem sabe vamos tentar reduzir e ver como esse paciente fica, né? Então, esse acompanhamento que às vezes o tutor não vê porque ele quer uma resolução daquele problema, ele não percebe que o acompanhamento tem outro objetivo, que é evitar gerar outros problemas nesse paciente, né? Sim, e isso aí que tu falou do ganho de peso também, né, da ingestão de água excessiva, às vezes o proprietário relata isso. E eu queria dar uma explicada rápida para as pessoas o porquê que o cortisol em si faz problema, porque eu sempre explico para os clientes, né? Eu coloquei na receita que é por 5 dias, que é por 5 dias. Não é para tu dar mais do que isso, né? Por isso que também não dá para repetir receita, porque se desse para repetir receita, eu tinha escrito uso contínuo ali, né? Então, o que está escrito é o que está escrito. Então, eu queria que tu falasse, fugir do roteiro. Ai, adoro. Tranquilo. O roteiro está aqui, me olhando. Falar sobre a glândula adrenal. Porque eu explico para os proprietários, eles dizem, mas por que eu não posso usar? E aí eu digo, não, porque em cima dos rins tem uma glândula. Tu quer dar uma explicadinha que acho que vai fazer melhor que eu? Claro. O que acontece, né? O nosso corpo, ele produz um hormônio glicocorticoide, que é o cortisol. E ele, no nosso organismo, ele vai sofrendo algumas oscilações de acordo com a necessidade fisiológica de cada paciente. Então, vai ter momentos em que o nosso cortisol está um pouquinho mais alto, esse cortisol pode estar um pouquinho mais baixo, mas nós temos um sistema maravilhoso que regula essa situação, que é o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, lá das glândulas que estão em cima dos rinzinhos, né? Então, o que acontece? O nosso corpo, como eu acabei de explicar, ele vai sofrendo essas oscilações. Então, precisou um pouquinho mais de corticoide, o hipotálamo e a hipófise
têm essa percepção, aumentam a secreção de um hormônio chamado ACTH, e esse hormônio vai chegar lá nas adrenais, sinalizando para elas a necessidade de aumentar a produção e secreção do cortisol. Então, ocorre um aumento desse hormônio na circulação do paciente. Frente a um aumento expressivo, tanto o hipotálamo quanto a hipófise percebem esse aumento, né? E fecham a chavinha ali, né? Opa, tem demais, vamos dar uma seguradinha. Então, ocorre uma menor secreção, né? Tanto do CRH quanto do ACTH. E aí, o que acontece? Esse cortisol vai sendo utilizado pelo corpo e vai caindo, tá? Frente a uma necessidade, abre a chavinha e novamente tem o estímulo. Então, isso é um efeito fisiológico, normal, no nosso organismo, dos cães, dos gatos, dos mamíferos em geral, né? O que acontece quando a gente dá a medicação glicocorticoide? O glicocorticoide, ele tem uma estrutura molecular similar, né, seus efeitos similares, porque ele também ele é um glicocorticoide tal qual um cortisol. Então, quando a gente medica, geralmente essa medicação, ela contém uma dose acima daquilo que seria necessário para o nosso organismo, mas nós temos um objetivo, né, para estar utilizando. Então, como ela passa daquela dosagem necessária para o corpo, tanto o hipotálamo quanto a hipófise fecham a chavinha. Olha, tem que chegar esse produto no nosso organismo, né? O glicocorticoide está excedente. Então, fecha a chavinha. E automaticamente as adrenais entram em repouso. Não preciso trabalhar, né? Tem bastante no nosso corpo. Por isso, quando é um curto prazo, você tira a medicação desse pacientinho, rapidamente o hipotálamo e a hipófise percebem, opa, teve um decréscimo súbito, vamos produzir, né, vamos secretar a CTH ali, que estimula diretamente as adrenais, por exemplo, o córtex adrenal, e ela repõe. Mas num espaço de tempo maior, como essas glândulas ficam dormentes por muito tempo, acontece que elas vão ficando, às vezes, atrofiadas, né? A sua estrutura vai reduzindo, então o seu efeito, sua função também é reduzida. E aí, o paciente usando 30 dias, já peguei paciente usando 2 anos corticoide por problemas dermatológicos. As adrenais minúsculas lá. Então, quer dizer, elas não estão mais funcionais. Se eu tiro essa medicação abruptamente, essas adrenais dormentes, elas não acordam da noite para o dia num tempo tão prolongado. E aí, esse paciente, inclusive, pode correr risco de vida, porque eu tirei a medicação, o corpo não está produzindo, e a ausência desse hormônio vai causar bastante distúrbios no corpo desse paciente, né? Várias falhas da função que podem, inclusive, culminar com o óbito do paciente. Então, administrar a medicação pode ter efeitos colaterais. E, num longo prazo, retirar abruptamente essa medicação pode também gerar danos importantes, inclusive risco de óbito para esse paciente, né? Meu Deus, eu preciso fazer um corte dessa live, bem dessa parte aqui, porque ficou... Se as pessoas, depois dessa aula que tu deu, continuarem usando indiscriminadamente, tanto o veterinário quanto o tutor, vai ser daí, saiu da ignorância, daí já Deus não salva mais. São os riscos. Eu brinco com as pessoas que usar corticoide de forma indiscriminada, desculpa o comparativo, mas é igual usar drogas, né? Porque as pessoas dizem, mas nunca fez mal até hoje. Uma pessoa que usa drogas, por exemplo, ela vai usando até o dia que ela pode ter uma overdose, até o dia que ela pode pagar o preço da própria vida. Então, o uso de glicocorticoide, de certa forma, eu acabo equiparando, né? É um jeito vulgar ali, um comparativo, mas é para assustar mesmo. Porque você vai usando e ele nunca dá problema, até o dia que dá. E no dia que dá, a depender dessa complicação, pode ser irreversível, né? Infelizmente, o animalzinho pode acabar pagando um preço alto com a própria vida, né? Então, acaba gerando danos ali que a gente realmente fica bastante triste. Mas a gente sabe que a pessoa não faz por mal, né? O tutor ali, ele está pensando no melhor para o seu pet, mas realmente é uma medicação que precisa ser usada com muita cautela, acompanhamento do profissional clínico geral. E às vezes o clínico, como a gente muitas vezes conversa, né? Junto com o profissional da área ali que tem o problema principal que justificou o início do tratamento com glicocorticoide. Então a gente vai achando um meio termo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre a fisiologia que me veio. Tem a possibilidade da adrenal atrofiar, né? Porque ela entende que não precisa mais trabalhar. Mas Isso. também tem a possibilidade da adrenal aumentar, porque quando tu para o corticoide, ela pensa, preciso manter esse nível alto de cortisol no organismo que estava sendo suplementado
né? Então, tem essa possibilidade também de acontecer? Pode acontecer, mas geralmente a hiperplasia é decorrente de outros efeitos, né? Então, esse efeito rebote que tu tá dizendo, por exemplo, assim, reduziu o nível de cortisol produzido pela glândula adrenal devido ao uso indiscriminado e contínuo do corticoide, aí você vai desmamando e aí essa adrenal vai crescendo mais. Confesso para ti que na minha rotina eu ainda não tive essa correlação. A maior parte das hiperplasias adrenais, ela realmente é ocasionada ou por uma neoplasia hipofisária, né, que acaba secretando mais aquele ACTH e estimula essa adrenal a produzir muito hormônio, né, por isso ela acaba crescendo na ultrassonografia e aí junto produzindo mais hormônios, né, ou então às vezes decorrente de neoplasias, tumores na própria glândula adrenal. Maior parte das vezes unilateral, né, mas a gente tem também casos bilaterais, as duas adrenais acometidas. Então o efeito rebote ali de hiperplasia após um desmame não é uma coisa que a gente vê na rotina, então até digo que para ti que nesse momento esse efeito talvez nós não teríamos, né? Ó, tem uma pessoa aqui que está dando até um relato que o cachorrinho que ela adotou tomava corticoide todo dia. E ela adotou ele, agora trocou a alimentação e algum outro manejo e não precisou mais. Exato. E essa é a ideia. Exato. Essa é a ideia, né? Era o que a doutora Giovana tinha pontuado no início da live ali que ela falou, né? E que a gente acabou aprofundando um pouquinho, exatamente isso. A gente tem muitos pacientinhos com distúrbios gastroentéricos. Tu, como clínica geral, sabe muito bem que todos os dias bate ali na tua porta, né? Um pacientinho com um quadro gastroentérico. Então, assim, quando a gente acaba não investigando muito, seja por uma condição restrita financeira do tutor, ou a percepção, às vezes, que ele tem de que naquele momento ainda não precisa, vamos tentar primeiro o tratamento, se não funcionar, faça os exames, coisas nesse sentido, fazem com que você utilize o glicocorticoide já como uma primeira opção, e aí ele acaba te tornando dependente, né? Ele ficou bem com o uso da medicação. Então, esse é o tratamento. E aí, a longo prazo, a gente vai tendo muitos danos, né? Então é justamente isso que a gente tenta combater, fazer o correto diagnóstico, né? Evitando o uso do corticoide ou a ausência dele naquele momento do diagnóstico faz com que a gente tenha um caminho às vezes mais curto, como o dela, por exemplo, 1 ano e 9 meses usando o corticoide. Imagina qual era a situação desse paciente. Não sei, eu fico imaginando porque eu pego isso na rotina, né? Esses dias eu atendo, por exemplo, acho que foi em, meu Deus, Veranópolis, uma pacientinha com, acho que nem 2 anos de idade, usando corticoide já desde os primeiros meses de vida, por um distúrbio gastroentérico. Então, quer dizer, a nossa preocupação era, essa adrenal ainda vai funcionar? Porque daí a gastroenterologista, a doutora Giovana, precisava fazer algumas modificações, eu precisava retirar esse glicocorticoide gradativamente para retomar a função dessa glândula, e essa paciente passou por momentos de instabilidade, né? E graças a Deus hoje, sem a medicação, com algumas mudanças dietéticas, um manejo ali apropriado terapêutico, ela está tendo qualidade de vida, ela voltou a repilar, ela diminuiu aquele inchaço do abdômen, reduziu a sede, o xixi, e isso a médio prazo também evita uma série de outros danos, né? Até osteoarticular. Mas aí ela teve um acompanhamento com 2 especialistas, né, de áreas distintas que se uniram, né? Ela tomou por 8 anos o corticoide, ela está dizendo aqui. Ela tá com ela há 1 ano e 8 meses. Graças a Deus, Deus seja louvado. Eu tô imaginando. Deixa eu te perguntar outra coisa. Diga. Te dizer outra coisa sobre o corticoide, que a gente não usa somente para a pele, a gente usa para a coluna também, né? Quando o animal chega aqui todo travado. É uma opção do clínico para tirar o animal da crise, mas assim, graças a Deus, a medicina avançou e para manutenção, para todos os problemas, nós temos medicamentos que são seguros para o animal. Talvez um pouquinho mais dispendiosos, né, para o proprietário, mas nós temos medicamentos que são seguros para o animal. Por exemplo, eu tenho um amigo que, não sei se ele está aqui, acho que ele não entrou na live, que ele usava corticoide todo dia para a cachorra dele porque ela tinha artrose. Sim. E aí até o neurologista tinha indicado essa medicação para ela e tal, só que ela estava assim, ela pesava 50 quilos e ela já estava com dor nas articulações por causa do peso. Sim. Né? E aí eu disse para ele assim, vamos tentar o Trocoxil, né? Que é um exemplo de um medicamento muito bom.
Só que ele é muito caro. Imagina um animal com 50 quilos, o dono ter que bancar isso aí, né? Sim. Mensalmente ele tem que dar a medicação. Só que a cachorra melhorou. A gente fez um desmame de 50 dias nela do corticoide, né? Porque ela estava 4 anos tomando. E aí a gente fez o desmame e tal. E deu tudo certo. Hoje ela vive base de trocoxil. Mas eu quero dizer que tanto para problema de pele quanto articular, tem as possibilidades. Sim. Porém, existem problemas autoimunes, como Exato. o lúpus, por exemplo, né? Exato. Que a gente é obrigado a usar o corticoide diariamente. E aí eu quero saber, assim, sobre isso, Karina, o que tu acha sobre o acompanhamento? Que exames a gente precisa estar sempre atento para fazer para esse paciente não vir a ter outros problemas por estar tentando resolver um? Sim. O que é pior? Na verdade, isso que a gente tinha falado, né? Se esse paciente tem um diagnóstico e dentro dessa terapia, o glicocorticoide é uma medicação que acaba reduzindo seus custos e tendo seu efeito benéfico para o paciente, esse paciente sim vai acabar utilizando por um prazo maior, às vezes quase a vida inteira, mas ainda assim ele vai precisar do acompanhamento para justamente minimizar os danos colaterais, né, os efeitos colaterais. Então, por exemplo, que nem tu colocou ali o exemplo do problema de artrite, artrose, a gente tem doenças hematológicas, anemia hemolítica imunomediada, a própria trombocitopenia e tantas outras patologias, distúrbios neurológicos também, que necessitam do uso, às vezes, do glicocorticoide, seja a curto prazo ou a médio prazo, mas é muito importante fazer esse acompanhamento com o clínico, não visando a terapia em si, mas os efeitos deletérios. Então, a depender, né, da dose, a depender da situação do paciente, vai ser determinado o prazo para fazer seus check-ups. Então, o exame de hemograma, para avaliar ali se esse paciente está tendo uma imunossupressão, que é um dos efeitos do uso do corticoide, né? Então, a imunossupressão nesse paciente, que às vezes pode até tornar ele mais susceptível a alguns quadros infecciosos, né? Então, tem que se tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. A gente vai utilizar também as bioquímicas, né, para avaliar como é que esse rim está se comportando frente ao uso do glicocorticoide. O fígado costuma sofrer muito com essa medicação, né? Então a gente acaba acompanhando para ver quais são os danos que estão sendo ocasionados ali, se a gente consegue, de repente, mexer nessa dose sem implicar no tratamento da patologia original, mas sem causar tantos problemas secundários, acompanhar principalmente a glicemia desse paciente. A gente sabe que o glicocorticoide ele causa resistência à ação da insulina, quer dizer, ele dificulta a insulina se ligar no seu receptor, então ele não faz a redução da glicose como deveria, mantém a glicose num patamar um pouquinho mais alto, né? E isso faz com que esse pâncreas tenha que trabalhar um pouquinho mais, pode levar até a um esgotamento, que é quando a gente tem, então, muitas vezes a ocorrência da diabetes nesses pacientes. Então, acompanhar a glicemia. Eu diria para ti que o paciente que faz uso de corticoide, ele vai fazer exames bastante seguidos, né? Tem especialidades ou profissionais da clínica geral que vão fazer acompanhamento a cada 90 dias, às vezes passa um pouco mais, a depender da patologia crônica, né? Até 180 dias. No início, a cada 30 dias, às vezes o tutor não entende, né? Poxa, mas por que eu já tenho que fazer exames novamente? Eu fiz faz 45 dias. Não é só para avaliar o que tinha lá atrás, mas o que veio a partir dessa terapêutica que foi instalada, né? Então, check-ups gerais, se for um paciente que não usa corticoide, pelo menos uma vez por ano, mas no uso do corticoide vai depender basicamente da patologia de base, dose, tudo isso, para a gente determinar os prazos, né? Sim, porque as alterações sistêmicas, elas são silenciosas, né? Elas apontam quando o animal já está em estado, às vezes, até irreversível. Exato, né? exato. Então, quando é algo interno, o organismo, às vezes, consegue dar uma volta. Mas quando é algo que tu está colocando de fora, a alteração começa a acontecer e o corpo não consegue se reestabelecer depois daquilo, né?
E às vezes até meio tardio, né, Pauline? Porque no caso de um paciente, vamos voltar no exemplo da pele, que usa corticoide de forma impulsoterapia, né, para segurar um quadro alérgico, às vezes, esse paciente também pode acabar. Opa, temos um telefone. Aqui também tem, eu tô dando minhas gatas aqui atrás, correndo de um lado para o outro, acaba implicando um pouquinho. Até me deu um branco agora. Volta lá, me puxa lá de novo a conversa, que agora o que a gente estava falando ali que me deu um branco, me distraí aqui. Nós estava falando sobre o uso de corticóide. Pera aí que eu também me perdi. Não, me perdi. A gente distrai 5 segundos e a gente se perde aqui, né? Só para ver como a gente tá. É uma coisa assim. 10 coisas ao mesmo tempo. Tá, bom. Enfim, daqui a pouco volta, dá um start e eu lembro, engato aqui a primeira. Mas vamos adiante aí no cronograma que tu estabeleceu, porque me deu um branco total aqui. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta que seria de início, mas de meio. O que um endocrinologista faz? O endocrinologista, ele vai investigar as possíveis patologias, né, os distúrbios que acontecem no funcionamento de glândulas endócrinas desse paciente. Seja um distúrbio na glândula principal ali, né, ou interferências que possa ter sobre o produto dessa secreção. Então, por exemplo, posso ter um problema na tireoide, né, como a presença de um tumor, alguma alteração estrutural, e também o produto da sua secreção ali, que seriam os hormônios tireoidianos, por exemplo, né? Então, eu vou avaliar eles também, se eles estão dentro de um nível adequado, para que o corpo funcione adequadamente. Então, a gente tem várias glândulas pelo nosso corpo, né, vários hormônios que são produzidos, e o nosso alvo é entender se todos esses hormônios estão sendo produzidos como deveriam, nem em excesso e nem numa redução significativa, né? E se os eixos respondem também conforme a necessidade fisiológica de cada paciente. É uma questão bastante individual, cada paciente de uma forma, né? Então a gente vai ter hormônios tiroidianos, a gente vai ter, por exemplo, lá no pâncreas, a produção de alguns hormônios, insulina, glucagon, polipeptídeo P, enfim, as adrenais produzindo aldosterona, cortisol, a gente vai ter adrenalina, noradrenalina, que são catecolaminas produzidas lá na parte interna também, né? Então a gente tem alguns hormônios que a gente vai estudar porque eles implicam na saúde geral desse paciente. Perfeito. E tu atende mais por encaminhamento, né? Quando o clínico geral detecta que o animal está com algum problema endócrino, ele te encaminha. E assim, de curiosidade, quais são as doenças mais frequentes que tu atende? Tá. Em cães e em gatos tem algumas pequenas divergências, né? Em cães, de longe, a gente acaba atendendo o hiperadrenocorticismo ou o hipercortisolismo, né? Que basicamente seria, então, o aumento do cortisol sérico desse paciente. Pode ser provocado por um distúrbio do próprio organismo, como o uso de medicamentos, né? O glicocorticoide, como a gente vem falando. A diabetes mellitus também, né? A gente tem bastante ocorrência em cães. Obesidade, eu diria que é muito recorrente, muito comum, acho que também é o mal do século da medicina humana, mas também está chegando muito forte na medicina veterinária, né? Então, eu diria que as 3 primeiras na rotina seriam mais essas, né? As pessoas pensam muito em hipotiroidismo, mas hipotiroidismo, diferente da medicina humana, não é tão recorrente assim, né? Então, não é, a gente, claro, atende, mas numa escala menor. Isso falando de cães. Em relação aos felinos, a gente atende mais pacientes com hipertireoidismo, então o aumento de secreção dos hormônios tireoidianos, né, em gatos. Depois também a questão de diabetes também tem uma alta incidência. E aí obesidade, acho que essas seriam as 3 principais em gatos hoje na minha rotina de atendimentos, né. E aí a gente vai até o profissional que chama, a gente tenta somar, é um trabalho multidisciplinar, né? O clínico, ele não sai da jogada quando um especialista ou vários especialistas entram. Na verdade, o clínico, eu sempre digo que tem um trabalho mais complexo, que é amarrar pontas. A endócrino falou isso, a gastro falou isso, o neuro falou isso, o nefro falou isso, amarra tudo e tenta buscar um equilíbrio ali frente, às vezes, a muitos danos no organismo do paciente, né? Para que essa família possa ter uma segurança maior, entender o que está acontecendo, né, e garantir ali, principalmente ao paciente, a melhor qualidade de vida que a gente possa utilizar, possa proporcionar. A gente tem um consenso entre clínicos gerais, pelo que eu converso, de que o gato, ele tem maior resistência ao tratamento com corticoides.
Sim. Seria pela liberação de cortisol, que ele é um animal que libera muito cortisol no dia a dia dele, por ser selvagem, enfim. O Por que gato, seria isso? isso. O gato, ele é uma espécie realmente bastante resistente ao cortisol, né? Ele tem respostas fisiológicas muito mais instantâneas, né? Do que um cão, por exemplo. Então, por uma questão própria da espécie, metabolismo, a gente já tem isso evidenciado há muitos anos, muitos estudos, né? E eles nos trazem um pouco mais de segurança no uso de glicocorticoides. E às vezes a gente não vê também os mesmos problemas que nós vemos na medicina de cães, né? Por exemplo, gatos com atopia, né? Que é uma alergia ali crônica, vamos dizer assim, que tem várias causas, múltiplas causas, às vezes nenhuma causa definida, né? De base. Então, atopia, otites, a gente vê muito raramente. Qualquer situação ali, qualquer não, mas muitas situações que a gente vê na medicina de cães que exigem o uso de glicocorticoides, os gatos não têm. Mas, fisiologicamente falando, sim, eles são bem mais resistentes. Então, para provocar danos no organismo de um felino com um corticoide, o risco é menor. Ele não é inexistente, precisa tomar cuidado, mas ele é menor, né? Perfeito. Tu tinha comentado sobre o peso, né? Então, animais que perdem peso muito rápido ou que ganham peso muito rápido, eles podem estar com problemas endócrinos? Pode sim. A gente sempre fala em relação a ganho de peso, né? Às vezes as famílias não percebem a ocorrência de uma patologia porque o início da patologia, por exemplo, o hipercortisolismo, o aumento, por exemplo, do cortisol sérico do paciente, ou até a diabetes, às vezes numa fase inicial, antes de começar a perda de peso, ele traz sinais que não são compatíveis com a doença no nosso entendimento, né? Um animalzinho doente, ele diminui o apetite, ele bebe menos água, ele faz menos xixi. Então, nós temos essa referência de um paciente que talvez tenha problemas. E algumas das doenças endócrinas fazem justamente o oposto, né? Então, elas vão aumentar a fome, aumentar a sede, aumentar o xixi, fazer ganho de peso. E para a família, aparentemente está tudo bem. Nossa, ele está só ganhando um pouquinho mais de peso, é porque ele está fazendo menos atividade física, é porque está comendo mais, é porque a ração mudou. A gente acaba achando outras justificativas. Mas sempre tem que ter atenção, sim, tanto para o ganho de peso quanto a perda de peso. Uma média que eu tento conversar com os tutores é ali quando os animaizinhos atingem mais ou menos 2 anos de idade. Claro, podemos ter obesidades nessa faixa? Podemos, assim como a gente pode ter caquexia. Mas um paciente rígido, saudável, né? Geralmente, por volta dos 2 anos de idade, ele atinge o seu score corporal ideal, vamos dizer assim. Então, eu sempre peço para o tutor, quando eu atendo um pacientinho, qual que era o peso dele mais ou menos naquela época, né? Hoje ele pesa 8, mas naquela época ele pesava 6,5. Bom, então já é o primeiro alerta ali de que ao longo dos anos ele veio ganhando peso, aí a gente vai investigar se é alimentar ou não, né? E falando sobre também a perda de peso, também é algo que necessita de cuidados, né? A perda de peso, às vezes, ela pode vir gradativamente, frente a uma mudança dietética, frente a uma mudança de manejo, ambiente gerando estresse, mas uma perda de peso um pouco mais acentuada e que você não consegue barrar, também necessita de cuidados, né? No caso dos cães, aumento de sede, aumento do volume da frequência urinária, por exemplo, aumento do apetite e mesmo assim perdendo peso, podem ser sugestivos da ocorrência de diabetes. Então, um tutor que observa que, poxa, botava um potinho de água sempre por dia ali, ia trocando. Agora, na metade do dia já está totalmente vazio, né? Poxa, eu dava sempre a mesma raçãozinha, agora eu tô dando até mais, ele come desesperadamente, mas parece estar emagrecendo. Precisa gerar o alerta, procurar o clínico geral, fazer os exames de triagem para verificar se uma diabetes, por exemplo, não pode estar ocorrendo, né? Existem, claro, situações que vão fugir um pouquinho dessa máxima, mas é algo para se ligar ao alerta. E nos gatos, da mesma forma, né? Aquele gatinho que, poxa, tá ficando mais ativo, né? Tá espoleteando, como as minhas aqui que não pararam um minuto, eu tô morrendo de medo que elas batam no celular. Mas, como por exemplo, um gato que ficou mais ativo repentinamente, nossa, tá quase trocando ali a noite pelo dia, à noite ele fica agitadíssimo, bebendo muita água, fazendo muito xixi também, comendo vorozmente e emagrecendo,
podem ser sinais, por exemplo, do hipertiroidismo. Então, distúrbios do peso com aumento progressivo ou uma perda progressiva necessitam sim de investigação, porque é você, Pauline, que vai fazer para nós a diferenciação. Se é uma doença com algum distúrbio metabólico como possibilidade, se daqui a pouquinho aquele gatinho não tem nada a ver com tireoide, pode ser um nefropata em curso que ainda tem o seu apetite mantido, por exemplo, né? Então, essa triagem inicial é muito importante, feita pelo clínico, para depois ser investigado, então, se for o caso, pelo endócrino ou pelo profissional mais adequado ali para a situação. Perfeito. Ai, nosso tempo está acabando. Vou tentar fazer as perguntas mais importantes que eu acho aqui das nossas coisas. Eu ia te perguntar assim, ó, se tem algum outro medicamento que altera a função endócrina do animal, sem que seja o corticoide. Mas eu acho que na minha rotina, o anticonvulsivo é o que vem antes dos outros. Então, como o tempo está acabando, vamos falar de epilepsia aqui nos animais? Sim, o uso de medicamentos, né, para o controle da convulsão, principalmente o fenobarbital, conhecido como Gardenal, né, o nome comum que a gente utiliza, ele realmente ele pode trazer alterações metabólicas que são compatíveis com distúrbios endócrinos. Nós brincamos, né, que a gente tem os pacientes endocrinopatas e os filhos do Gardenal, né, por exemplo, porque eles vêm com alterações similares. É muito comum a gente ver, por exemplo, um paciente que tem crises de epilepsia, que necessita do tratamento com o Gardenal, apresentar, por exemplo, nos seus exames de check-up, né, a eritrocitose, aumento das enzimas hepáticas, por exemplo, uma maior excreção de creatinina, mantendo essa creatinina às vezes um pouquinho mais baixa por uma hiperfiltração, às vezes a glicemia desse paciente maior. É um paciente que clinicamente o tutor vai observar aumento da sede, aumento do apetite, aumento do volume da frequência urinária, então acaba também se misturando um pouquinho ali. Realmente o Gardenal acaba interferindo um pouco no metabolismo, né? Um pouco bastante, eu diria, mas aí de novo a gente volta para aquela situação onde é um tratamento que não tem como a gente simplesmente dizer não vou medicar porque pode acontecer isso. Não, é um paciente com uma patologia crônica, vai fazer uso daquela medicação de forma crônica e aí o clínico geral vai tentar modular essas alterações que vão acontecendo. E se em algum momento essas alterações forem muito expressivas, o auxílio às vezes do endocrinologista ou do nutricionista, né, ou às vezes até com o próprio neurologista tentar verificar se existe a possibilidade da substituição por outros fármacos ali, são possibilidades que precisam ser consideradas, né? Mas, de novo, cada paciente é um, a gente sabe, né, Pauli, que são questões muito particulares, não são todos que vão ter esses danos, mas também a gente vai acompanhando eles justamente por isso, né, para que a gente possa entender o que está vindo aí pela frente. Perfeito. Eu acho que do que a gente meio que respondeu tudo misturado aqui. Tirando o branco, então não faltou muita coisa. Porque as próximas perguntas eram como descobrir se meu pet está saudável, então tu já falou os sintomas que o dono tem que estar atento na questão externa, de ganho de peso, perda de peso, alimentação, até se o animal está mais cansadinho, né, ou mais agitado. E como evitar problemas endócrinos seria a próxima pergunta, e eu diria assim, uma pergunta para a gente fechar, né? E daí eu gosto sempre de botar essas perguntas por último, que daí é o alerta, mas também é a chance do proprietário dizer, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui uma pessoa responsável com o meu pet. Então, como podemos evitar problemas endócrinos, se é que podemos? Sim. Como a gente tinha falado antes, algumas alterações endócrinas, elas são provocadas, né, até por questões neoplásicas ou por patologias, às vezes, congênitas, né, processos até imunomediados, como, por exemplo, tireoidites, né, então essas não estão nas nossas mãos evitar. Mas eu diria para vocês que garantir uma boa alimentação, ficar atenta à questão de peso, né, por exemplo, felinos com obesidade são altamente propensos ao desenvolvimento de diabetes. A gente não quer um gatinho em casa com diabetes para ter que fazer insulina injetável, regular a alimentação, né? A gente tem uma vida muito corrida, eu vejo isso na maior parte das famílias.
Então, principalmente ali, não utilizar também o uso de medicamentos, né, de forma indiscriminada e por conta própria, por mais que seja ali um corticoidezinho para tirar de uma crise, mas geralmente cada família tem o seu veterinário já engatilhado ali, né? Então, assim, estou num domingo, precisei muito naquele ponto, avaliar risco, estou assumindo um risco por conta própria, vou administrar por conta própria, mas na primeira oportunidade, nas primeiras horas, já contatar o veterinário, agendar a sua consulta, porque o veterinário precisa consultar, não é uma orientação de telefone, continua dando, precisa avaliar aquele pacientinho, e aí sim vão seguir as orientações devidas. Então, evitar principalmente essa questão da medicação de uso indiscriminado por conta própria, alimentação, principalmente atividade física, ajuda bastante, né? A gente evitar também a obesidade e os danos que vêm junto com ela. Mas assim, e os check-ups, eu diria, né? Os check-ups, porque eles fazem com que a gente antecipe diagnósticos, ou a gente já liga um alerta e diga, olha, não temos uma doença, mas tem uma alteraçãozinha aqui que precisa de acompanhamento. Em tanto tempo, vamos repetir um exame e você fica atento a tais sinais. Isso já faz com que a gente possa também garantir o máximo de saúde, minimizar danos e talvez até evitar algumas ocorrências aí patológicas para frente. Perfeito. Ótimo. Amiga, então eu quero te agradecer a tua disponibilidade, porque eu sei que a Gloriosa é mãe, é veterinária, é esposa, ela é nós duas, né? Nós duas. É a própria tesoureira, contábil. Se a gente for citar tudo que a gente a gente vai tentando, a gente né? enlouquece. A gente enlouquece. Mas assim, muito obrigada, porque eu sei que a tua agenda é corrida. Se tu não tá atendendo, tu tá organizando os tratamentos, aí depois tu tem que organizar de novo, porque os pacientes começam a dar pane. Exato. E conversa com os colegas, né? Pauline, como é que tá? Tem notícias do fulano? Ele voltou aqui essa semana. Tu faz exames? Manda exame. É tudo isso que a gente vai fazendo atrás da telinha, né? Que às vezes as famílias não veem e a gente acaba ocupando bastante tempo, mas a gente ama, né, Pauli? A gente não vive sem, a gente é apaixonada pelo que a gente faz. A gente ama mesmo. Obrigada, mãe. A mãe elogiou a live. Essa Rosângela aí é minha mãe. Obrigada. Então, muito obrigada, Karina. Te admiro muito. Eu agradeço que tu fez essa escolha, que tu atende os meus pacientes. Fico muito feliz. E aos que estão assistindo e aos que vão assistir, muito obrigada também. E estamos disponíveis para tirar dúvidas. Se precisarem, mandem direct, escrevam nos comentários. A gente vai dar um jeito de responder. Exatamente, isso aí. Qualquer coisa a gente vai falando. Tá bom. Boa semana, amiga. Beijo, Pauli. Tudo de bom. Até. Tchau, tchau. Tchau.